Passar tempo ao ar livre é importante para os meus filhos? De que forma isso contribuirá com sua vida acadêmica? Eu sou Mariane Bessa, bióloga, parte da equipe do Charlotte Mason Brasil, e essa e outras perguntas serão respondidas aqui no nosso primeiro episódio sobre o estudo da natureza, segundo a filosofia de Charlotte Mason. Confiram aí! Hoje nós iremos falar sobre a importância do estudo da natureza no método Charlotte Mason. Bem, sempre que ouvimos falar sobre Charlotte Mason, a primeira coisa que nos vem à mente é o estudo da natureza. Mas isso não acontece por acaso. Afinal, o estudo da natureza é parte essencial do seu método e a porta de entrada para o mundo do conhecimento. Mas quando ouvimos falar sobre o estudo da natureza, geralmente o que nos vem à mente é pegar as crianças, levá-las a um parque e deixá-las ali à vontade brincando, ou fazermos uma verdadeira excursão, onde nós vamos pegar os nossos filhos, levá-los a um parque ou até mesmo a uma trilha e apresentar a eles cada árvore, cada animal que aparecer em nosso caminho. Mas não é nada disso que Charlotte propõe. Escutemos um pouquinho das suas próprias palavras. Em primeiro lugar, não os mande. Se houver qualquer possibilidade, leve-os, pois, embora as crianças devam ser essencialmente deixadas à vontade, há muito a ser feito e muito a ser evitado durante essas longas horas ao ar livre. Em seu método, nós pais não somos meros observadores e também não somos anfitriões da natureza. Mas nós somos aqueles que caminham juntos com nossos filhos. Mantemos as crianças alegres, as deixamos em paz para admirar as belezas da criação. E, ao mesmo tempo, plantamos sementes de veracidade em suas almas. Charlotte nos traz a ideia de que educação é a ciência das relações. Esse é o seu princípio 12. E a primeira relação que os nossos filhos precisam formar é uma relação com a natureza. Mas você não forma uma relação de 15 em 15 dias. Você não forma uma relação indo mensalmente. Você forma uma relação estando diariamente em contato com a natureza. E é por isso que Charlotte não limita o estudo da natureza somente ao estudo acadêmico, mas o estudo da natureza faz parte da vida cotidiana da criança. E por isso, Charlotte vai considerar que o estudo da natureza ele é importante fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Comecemos então a falar um pouquinho sobre o porquê o estudo da natureza vai ser importante espiritualmente. Bom, para Charlotte, o conhecimento de Deus é o principal conhecimento e o principal fim da educação. E a natureza vai ser um instrumento para esse conhecimento, para que a criança conheça a Deus e ao Criador. E ao Criador das maravilhas, que ela está ali em contato. Bom, escutemos um pouquinho as palavras do próprio apóstolo Paulo, em Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus se revela através de sua criação. Além disso, as crianças aprenderão a ter reverência e apreciação pelo Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, nos diz Salmos 19:1. E, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas, nos diz o salmista admirado. A criação também nos revela o poder de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores da terra. Salmo 33.
O estudo da natureza revela também o amor de Deus através do seu cuidado, sustento e proteção para com as suas criaturas. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno, nos diz o Salmo 104, 27. O estudo da natureza também vai ser importante intelectualmente. Escutemos um pouquinho do que Charlotte nos diz. Considere também que treinamento mental incomparável a criança naturalista está obtendo para qualquer estudo ou vocação abaixo do sol. Os poderes da atenção, da discriminação, da busca paciente, crescendo na medida em que ela cresce, capazes de equipá-la a qualquer atividade. Além disso, a vida para ela é tão interessante que ela não tem tempo para as falhas de temperamento que geralmente têm sua origem no ennui, no tédio. Não há razão para que ela seja rabugenta ou mal-humorada, ou obstinada, enquanto se mantém sempre tão bem distraída. Bom, então Charlotte vai nos trazer a ideia de que o estudo da natureza também vai trabalhar aspectos que vão ser essenciais na vida acadêmica da criança. E esses aspectos também vão ser trabalhados através da formação de hábitos dentro do estudo da natureza. Então, um dos principais hábitos que Charlotte nos diz que precisamos formar em nossos filhos, através também do estudo da natureza, é o hábito da atenção. Né? E esse hábito vai ser trabalhado com a criança aprendendo a prestar atenção nas pequenas coisas da natureza, a focar e a estar atenciosa àquilo. Então a criança aprende a prestar atenção, por exemplo, na formiga que faz sua trilha, a prestar atenção na borboleta, o caminho que a borboleta faz, nos ovinhos que estão postos ali, na lagarta que cresce e na crisálida que é formada, né? E na borboleta que sai daquela crisálida. Então a criança aprende a prestar atenção às coisas, né? A prestar atenção no canto dos pássaros. Que pássaro é esse que está cantando? Né? Então a criança desenvolve também a habilidade de desenvolver a atenção através da audição, aprender a ouvir, né? Que hábito importante, não? Para quando a criança está ali, ó, na leitura em voz alta. É um hábito muito importante. Outra coisa que vai ser traga através do estudo da natureza também é o senso de beleza. Então a criança, a partir do estudo da natureza, ela define um padrão de beleza para si, tá? E esse padrão de beleza, ele vem daquilo que é bom, que é o padrão de beleza do Criador, é o padrão de beleza de Deus. E através desse padrão de beleza, a criança aprende, né, a apreciar as artes. Então, por exemplo, a criança aprende a apreciar a poesia, a entender a linguagem do poeta. Vou ler para vocês aqui um poema da Cecília Meirelles. O poema se chama Sonhos da Menina. A flor com que a menina sonha está no sonho ou na fronha? Sonho risonho, o vento sozinho no seu carrinho. De que tamanho seria o rebanho? A vizinha apanha a sombrinha de teia de aranha. Na lua há um ninho de passarinho. A lua com que a menina sonha é o linho do sonho ou a lua da fronha? Bom, a criança que lê isso aqui, se ela tem contato com a natureza, ela vai conseguir entender, por exemplo, por que a sombrinha é de teia de aranha, porque ela sabe o formato da teia de aranha. Ela vai entender sobre o ninho de passarinho, porque ela já viu vários. E por aí por diante. Então a criança ela adquire a capacidade de entender a linguagem do poeta, do que o poeta está falando. Ela também, por exemplo, vai ter a capacidade de entender Shakespeare. Shakespeare ele se utiliza muito de aspectos naturais na sua obra. Ela vai ter a capacidade também de entender a própria Bíblia. A Bíblia é cheia de exemplos que são tirados da natureza. Então a criança vai ter um padrão também de beleza para as pinturas que trazem algo real, algo belo, não essas pinturas estranhas que a gente vê por aí. A criança vai aprender a admirar também a música, né? Esse padrão do canto dos pássaros, e aí ela vai formar, a partir desse estudo da natureza, esse padrão de beleza, esse senso, né, de beleza.
Outro hábito que o estudo da natureza vai formar nas crianças é o hábito da paciência, né? Ele vai garantir à criança que ela aprenda a esperar, a ter paciência, que as coisas, certas coisas a gente precisa esperar. Então, por exemplo, quando a criança precisa esperar para ver uma flor desabrochar, quando a criança precisa esperar para ver a borboleta sair, né, da crisálida, quando a criança precisa esperar para visualizar eventos da natureza, ela aprende a ter paciência. Ela aprende que as coisas não são momentâneas, não acontecem de uma hora para outra ou na hora que a gente quer, mas que a gente precisa esperar certas coisas acontecerem. Outra coisa que a criança vai adquirir, outro poder que a criança vai adquirir é o poder da discriminação, né? Então a criança vai, através do estudo da natureza, ganhar, por exemplo, o poder de ter noções de cores, que existem cores diferentes, né? Então que existe amarelo, rosa, azul. Ela vai também ter poderes de entender a direção, direita, esquerda, em cima, embaixo, né? Também vai entender opostos, alto, baixo, né? Pequeno, grande e assim por diante. Então a criança vai adquirir esse poder de discriminar, né, e de diferenciar as coisas ali através desse estudo da natureza. E também vai adquirir a capacidade da descrição e narração. Porque dentro do método de Charlotte, quando você está no estudo da natureza, você pede que a criança fale para você sobre algo. Então, por exemplo, fale sobre uma árvore que ela viu, né? E quando a criança está na idade escolar, então ela vai ter o seu caderno da natureza e nesse caderno ela vai narrar, né? Vai escrever ali sobre algum animal, sobre alguma árvore, sobre algo que lhe chamou a atenção ali na natureza. O estudo da natureza é importante também, fisicamente. Escutemos mais uma vez o que Charlotte tem a nos dizer. Portanto, vale a pena ter até mesmo um ideal físico para uma criança. Não, por exemplo, pensar que uma criança gorda é necessariamente uma criança saudável. A criança gorda pode ser produzida com facilidade, mas os olhos brilhantes e atentos, o passo vigoroso, a tonalidade iluminada como a de um sino, os movimentos ágeis e graciosos que caracterizam a criança bem criada, são resultado não apenas do bem-estar corporal, mas da mente e alma bem harmonizadas, de uma inteligência rápida e treinada e de uma natureza moral habituada à alegria do autocontrole. Então, Charlotte nos traz também que a criança precisa também ter um padrão físico, né? E esse padrão físico também é adquirido através do contato da criança com a natureza. Então, por exemplo, através desse contato com a natureza, a criança vai ter um treinamento sensorial, né? Um treinamento do seu tato, através das diversas texturas que ela vai ter contato na natureza, a casca da árvore, a terra, uma folha, as pétalas, os diferentes animais que tem ali presentes. Enfim, são diversas texturas para a criança poder entrar em contato. O seu olfato vai ser treinado, diferentes cheiros que a criança vai entrar em contato, né? Isso não é algo muito distante de nós, né? Qualquer jardim que você tenha próximo à sua casa, ele já vai fornecer isso à criança, né? A criança vai ter ali, por exemplo, um jardim que tem 3 tipos diferentes de flores, vão ter 3 tipos diferentes de cheiros para a criança desfrutar, né? Um inseto que vem até ali, que emite algum cheiro, por exemplo, as conhecidas Maria Fedida, né? Então, a criança também vai ter o desenvolvimento do seu olfato, o desenvolvimento da audição. A criança escuta o som dos pássaros, a criança aprende a diferenciar, por exemplo, o som que o pássaro faz do som que a cigarra faz. A criança aprende a escutar outros sons, sons da natureza mesmo, né? O som do vento batendo nas folhas das árvores, né? O som do vento passando nas frestas. Então a criança vai adquirir essa capacidade também, vai desenvolver a sua audição. A criança desenvolve a visão, né? Quando ela começa a prestar atenção nas coisas, ela vê ali
a paisagem, ela vê tudo aquilo que está ali à sua frente, né? Ela adquire essa capacidade de ver e de apreciar, né? Então, a visão também vai ser desenvolvida aí nesse estudo da natureza. E para Charlotte, as crianças, elas nessa fase inicial, nos seus anos pré-escolares principalmente, elas vão aprender através dos seus sentidos, né? Então, desenvolver isso na criança é essencial, tá? Para que ela possa se desenvolver intelectualmente também. As crianças também, através do estudo da natureza, elas vão ter um treinamento motor, né? Então, quando a criança está ali na natureza, ela vai subir em árvores, ela vai se esgueirar, né? Através da mata, ela vai correr, vai andar em troncos, e tudo isso vai proporcionar para ela um treinamento motor. Ela vai adquirir capacidades motoras, né? Para que no futuro, por exemplo, ela tenha a capacidade de escrever, né? Vai exercitar os seus músculos para que ela possa usá-los também na sua vida acadêmica. Então, ela vai exercitar os seus músculos maiores, né? Então, vai desenvolver sua coordenação motora grossa e vai desenvolver também a sua coordenação motora fina, quando ela estiver lidando com, por exemplo, coisas menores, flores delicadas, com animais menores, quando ela tiver que tirar alguma coisinha pequena de algum lugar. Então, tudo isso vai ser desenvolvido também através do estudo da natureza. E outros benefícios, né, no que toca à questão da saúde da criança. Isso também vai ser benefício para as crianças pelo estudo da natureza. Então, a criança está ali, ela está respirando ar puro, ela está tomando sol, então vitamina D, ela está transpirando, ela está fazendo exercício. E tudo isso vai ser ganho também em saúde para as crianças. Bem, nos anos escolares, dentro do método de Charlotte, tudo isso, né, é aliado, então, ao estudo por meio de livros, tá? Livros vivos, ao caderno da natureza e algumas coleções que a criança faz. Por fim, no método de Charlotte, o estudo da natureza é uma parte fundamental, pois é através dele, né, que a criança vai se desenvolver intelectualmente, espiritualmente e fisicamente, como nós já falamos aqui. Então, eu queria terminar deixando para vocês um pouquinho também das palavras de Charlotte sobre a importância de nós seguirmos aí no estudo da natureza, né, e de entender porque é uma parte tão importante dentro da sua filosofia. Seria muito bom se todos nós, como pessoas em autoridade, tanto pais quanto responsáveis, pudéssemos concluir que não existe nenhum tipo de conhecimento a ser adquirido nos primeiros anos das crianças tão valioso quanto aquele que elas obtêm por si mesmos, a partir do mundo em que vivem. Deixe que elas entrem em contato pessoal com a natureza, e isso formará um hábito que será fonte de deleite para o resto da vida. Todos fomos destinados a ser naturalistas, cada um em seu próprio grau, e é imperdoável que vivamos em um mundo tão cheio de maravilhas de plantas e vida animal e não nos importemos com essas coisas. Obrigada!